perceber que uma falta de perseverança em qualquer área de nossa vida coloca em xeque realmente o que a gente acredita. Né? Porque se eu falo, eu amo o Senhor, mas aí, na minha vida, eu não amo meus irmãos. Eu não sigo a palavra de Deus. Então, minha boca fala que eu amo, mas será que eu amo de fato? Porque minha vontade, minha crença, minha ética pode estar demonstrando uma outra coisa do que minha boca está falando. Então, a gente precisa analisar nossas vidas e ver se realmente eu acredito naquilo que eu falo. Eu tenho vontade de fazer. E eu estou permitindo que o Senhor formar meu caráter para viver e ser essa pessoa. Né? Então, se você está com sua Bíblia, abre comigo. Vamos lá. 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2. Gente, eu trouxe minha Bíblia em inglês. Eu percebi que estava em inglês. Aí eu tive que emprestar do pastor Aldair. Eu não estou acostumada com a Bíblia dele aqui. Vamos lá. 2 Timóteo 2. A gente vai começar a versículo 1. E Paulo fala para Timóteo: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outras. Sofre comigo os sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhuma atleta é coroada como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, obrigada por sua palavra. Obrigada porque o Senhor fala conosco ainda hoje. Obrigada porque sua palavra está útil para nós. Senhor, ensina nossos corações nesta manhã. Espírito Santo, convence nossos corações. E que sua palavra seja aquilo que vai ecoar em nossas mentes e corações, Pai. Então, obrigado, Jesus, que seu Espírito Santo trabalhe em nós, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, versículo 7 aqui, a gente vê Paulo dizendo, reflita no que estou dizendo. Ou seja, preste atenção. Eu não falei essas palavras à toa. Né? Tem palavras-chave que a gente vê nas escrituras que devem chamar a nossa atenção. Então, isso é algo importante para Paulo. Um sinal que devemos prestar atenção. E quando eu leio essas palavras de Paulo, não sei, ele pinta algumas pinturas, né? Mas a cena primeira que entra na minha mente, você sabe aqueles soldados que estão no elite do militar, as forças especiais? Meu irmão tem o melhor amigo dele, faz parte das forças especiais dos Estados Unidos. E ele viaja o mundo inteiro. Eu acho que nesses dias recentes ele estava na Nigéria, Albânia, vai mudando. Ele não pode dizer para a gente, para meu irmão, o que está acontecendo. Né? Mas a gente, às vezes, vai lendo no jornal o que está acontecendo em alguns lugares no mundo e eu sempre fico pensando, eu acho que ele estava lá. Eu acho que ele que invadiu tal lugar. Eu acho que ele estava nisso. Né? E faz as coisas mais perigosas e difíceis. Então, eu penso nisso quando eu leio essas palavras de Paulo. A primeira coisa que pula é de pensar nessas pessoas que estão nessas posições. O que acontece? Eles são bem treinados. Eles são treinados a um ponto de que eles podem chegar até a beira da morte e não desistir. Eles são pressionados. Seus corpos, suas mentes, suas emoções, a um ponto assim que nenhum de nós imaginamos. Para criar o quê? Perseverança. Para que eles não desistem.
para que se são capturados, eles não se entregam. Não entregam seus colegas, seus irmãos. É uma realidade que poucos de nós conhecemos, que poucos de nós imaginamos até que viver. Então, o que vai ser a reação deles nestes momentos? Com o treino, né, as dificuldades que passam no treino, eles são condicionados a essa perseverança para que quando eles estão mesmo no meio de uma batalha, eles continuem em pé. Eles não entregam. Eles conseguem sofrer, mesmo não querendo, né? Então, quando a gente observa essa passagem, a gente percebe que Paulo está falando com Timóteo e convidando ele a sofrer com os sofrimentos como um bom soldado. Então, se ele está convidando Timóteo, ele está convidando quem mais? Todos nós. Está nos convidando a perseverar, independente da condição, como um bom soldado, para perseverar juntos, né? Quando a gente fala sobre zelo na casa do Senhor, a gente vê que a perseverança coletiva é muito importante também. Né? Ele exorta que um bom soldado também não deixe se envolver nos negócios da vida civil. Daí isso pega para a gente. Porque a gente vive uma vida neste mundo, sabendo que nós somos de um outro reino. Mas como é que a gente vive nesse mundo sem negociar nosso envolvimento com a vida civil? Muitos de nós, a gente perca e não tem essa perseverança porque a gente se envolve mais com os negócios da vida civil do que os negócios do zelo do caso do Senhor. E facilmente nossos olhos são tirados daquilo que é o mais importante. Né? A gente vem essas pressões, vem as dificuldades, vem os sofrimentos. E a gente rapidamente esquece o que o Senhor fala, o que a palavra fala. As coisas terrenas se viram mais importantes. Mas, pastora, você não sabe o que estou passando. Você não sabe o que aconteceu. E pode ser que eu não sei mesmo. Mas eu conheço aquele que sabe tudo. Ele sabe. E ele permitiu. Então, ele tem um propósito. E a gente precisa lembrar disso no meio das dificuldades. Mas quando a gente tira nossos olhos do foco, do alvo, importante, aquilo para que nossos corações devem zelar, a gente desiste facilmente. A gente perca a nossa visão da eternidade e o temporal se torna algo que grita muito mais alto. Por que hoje em dia ninguém mais quer perseverar no seu casamento? Até dentro da igreja. Onde está o zelo para a instituição do casamento? Como descrito nessas escrituras. Por que a gente percebe a gente pulando de emprego em emprego, relacionamento em relacionamento, igreja na igreja? Porque é muito mais fácil a gente desistir do que perseverar. E a gente vai numa noite, tem um louvor maravilhoso, aí a gente chama isso de zelo para o Senhor. E o resto de nossa vida, da nossa vida está caindo em pedaços. E se você for sair do zelo que você passou naquela noite, naquela igreja, lado para fora, será que as pessoas vão notar uma diferença entre sua vida e a vida daquele que está vivendo uma vida civil? Lá fora da igreja? É isso que tem acontecido. É por isso que a igreja tem dado um mau testemunho muitas vezes para o mundo. Porque zelo resumiu num culto com louvor muito bom. Aí eu estou zelando para o Senhor. Nossa, eu tenho zelo, eu estou empolgado, né? Esse momento é maravilhoso. Gente, isso é muito bom. Eu não estou falando mal desses momentos. São muito bom e muito necessário. Mas se a gente não aprende a perseverar no dia a dia, nas coisas do Senhor, no dia a dia, aquilo vai se tornar um passageiro. E daqui a pouco a gente vai nos encontrar em lugares que nunca imaginamos, nunca planejamos. Totalmente fora dos caminhos do Senhor. Eu preocupo porque
Eu acredito de verdade que dias estão vindo onde que uma das características mais importantes que vão ser necessários para ter zelo para a casa do Senhor é a perseverança. Porque as coisas vão ficar mais difíceis. A gente não tem um salvador político, gente. A gente não tem um salvador econômico que vai ser levantado aqui na terra, não. As coisas fiquem difíceis e vão ficar mais difíceis. Então, o povo de Deus precisa ter um zelo para o Senhor que inclui perseverança até o fim. A palavra fala o que vale se eu ganho o mundo inteiro e eu perco a minha alma. Isso acontece porque falta verdadeiro zelo em nossas vidas. Um autor chamado J.C. Ryle escreveu um livro bem legal, eu acho que não tem em português, mas sobre criando cultura missional na igreja. E ele falou o seguinte: o que é uma verdade verdadeira é que aquilo que me custa pouco, vale pouco. Uma religião que nos custa nada e consiste em nada além de ouvir sermões no domingo, sempre vai provar no final que aquilo era inútil. Muito forte. Porque aquilo que a gente deve estar ouvindo no domingo deve ser aplicado na nossa vida para viver segunda a sábado. Isso deve refletir na nossa vida. Aí quando a gente volta para a passagem de Timóteo, a gente vê que o soldado também deseja agradar aquele que o alistou. Então a pergunta que a gente faça para nós mesmos é: será que eu desejo agradar aquele que me alistou? Ou eu quero agradar a mim mesmo? O que é mais importante de fato? E não é uma resposta, não, eu sou crente, com certeza, é Deus, é aquele que me alistou. Mas será que nossas vidas refletem isso? Meu zelo é para agradar ao Senhor de fato ou é para agradar a mim mesmo? Será que o que eu quero é mais importante? O que meus filhos querem é mais importante? Né? Porque às vezes a gente permita que o desejo do Senhor, que o Senhor quer para nossas vidas, seja substituído pelos desejos daqueles que estão ao nosso redor. E a gente esquece. Segunda parte aqui, ele fala sobre o soldado, depois ele fala sobre o atleta. Né? E o que ele fala? Que um atleta compete de acordo com as regras. De acordo com as regras. Então, as regras das nossas vidas são nossas regras, as regras deste mundo ou as regras de Deus? Essa bendita frase, a vida é minha, faço com ela o que eu quero, né? Felicidade é minha, eu quero ser feliz. Essa vida, se nós somos cristãos, não é a nossa vida mais. A palavra é muito clara. A gente morreu para Cristo. Então, minha vida não é mais a minha vida. E as regras não são de acordo com as minhas regras mais, são as regras do Senhor, os princípios, a vida que Ele propôs para nós. Mas a gente vive num mundo que grita muito alto, que você pode ser o que você quiser. Eu lembro um amigo meu, que ele é um pastor nos Estados Unidos, e ele estava contando que ele desceu do avião no Carolina do Norte e foi para a área de bagagem e chegou lá e tinha uma mulher engateando, igual um gato, miando e com rabo e orelhinhas. Tentando puxar a mala dela com a boca. Por quê? A mulher se viu como um gato. Gente, não existe mais linha no mundo hoje. Então a gente precisa realmente ter cuidado com aquilo que vamos adquirindo deste mundo, acreditando e afirmando. Porque a palavra aqui é nossa guia. Essa palavra das Escrituras é nossa guia para um zelo no Senhor, uma vida zelosa para o Senhor. Então isso aqui é a base, fundamento de tudo que devemos acreditar e viver.
Então, faça o que eu quero, como eu quero. Isso não é bíblico, gente. Isso é uma reflexão de uma sociedade totalmente egoísta. Completamente egoísta. Certas coisas que a gente considerava absolutos, algumas décadas atrás, não são mais considerados absolutos. Existem absolutos aqui nessa palavra. Hoje em dia, pessoas vão argumentar que não existe mais, tudo é fluido. Não é. Não fomos criados assim. E a gente está vendo já uma avalanche de doenças e problemas na sociedade, onde que até agora certos grupos seculares estão dizendo: ei, peraí, isso não está dando certo mais. Não, peraí. Precisamos repensar isso. Porque a sociedade se tornou completamente doente. E quando a gente entra nisso, começa a viver isso, a gente perca totalmente nosso zelo pela visão bíblica da vida. E facilmente somos enganados. Então não é a minha regra. É o que o Senhor fala. A gente vai competir de acordo com as regras dele. Aquilo que ele nos ensina. Amém? E a terceira parte desse versículo, o Paulo fala para o Timóteo sobre o lavrador. Né? Ele fala que o lavrador trabalha arduamente, ou ele persevera. E é o primeiro para participar dos frutos da colheita. Gente, sem perseverança não existe colheita. Não existe. E a gente fala muito sobre a grande colheita. Aí no fim vai ter essa grande colheita. Mas ninguém quer perseverar para ver isso acontecer. É muito difícil. Eu falei, o zelo para o uau que acontece de Deus, aí todo mundo quer. Mas no dia a dia, o trabalho árduo do lavrador, de perseverar no sol, na chuva, e se falta chuva? E se falta sol? Se chegam os gafanhotos? Que será a nossa resposta? O zelo já foi. Não tem mais o que zelar. Olha a situação que estamos. Ai, provavelmente não foi Deus. Será que eu ouvi Deus de fato? Será que é isso? Nossa, o que eu poderia estar fazendo? Você já se pegou uma vez pensando no e se do seu passado? E se eu tivesse feito uma outra escolha? E se eu tivesse casado com outra pessoa? E se eu tivesse? E se? Isso é uma ferramenta do inimigo para te deixar mal com sua vida mesma. E de criar uma fantasia de que o que poderia ter sido. Você errou em algumas coisas? Com certeza. Todos nós. Certas coisas eu poderia ter feito melhor? Com certeza. Mas quando a gente nos pega pensando sobre coisas grandes e importantes em nossas vidas, sobre a pessoa com quem que eu casei, sobre minha decisão de seguir o Senhor ou não, de ir para tal lugar ou não, a gente somos pegos numa gaiola onde que o inimigo vai nos fechar e deixar a gente insatisfeita com tudo. E aí a gente não vai viver zelo nenhum a mais. Porque eu ouvi Deus errado. Ou Deus errou comigo. Você já pensou isso uma vez? Por que Deus fez isso comigo? Isso foi um erro. Mas a gente não fala que foi nosso erro. O erro foi de quem? De Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado com nossos pensamentos. De nossa falta de perseverança. Se falta chuva, falta sol, chega gafanhoto. A gente vai desistir? A gente vai perder nosso zelo para as coisas do Senhor? Também em 2 Timóteo, vamos para capítulo 4. Interessante aqui essa fala de Paulo também, porque ele em versículo 7,
É uma passagem que todo mundo conhece, né? Que fala: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Então, assim, Paulo está falando, olha, eu fui o soldado, né? Eu corri, eu segui as regras, eu guardei a fé, eu não desisti, eu perseverei. Então, o resultado está reservado à coroa da justiça. Mas você pula alguns 2 versículos para versículo 10. E o que Paulo fala aqui? Pois Demas, por amar este mundo, abandonou-me. Ele partiu para Tessalônica. Pois Demas, amando este mundo. Ele fala no versículos 7 e 8 sobre completar a carreira, terminar a corrida. E logo em seguida ele dá o exemplo do irmão que abandonou. Ele não resistiu, ele não perseverou. Ele não permitiu que o zelo para o Senhor tomasse conta do seu coração. Ele amou mais este mundo. Isso não dá um temor no coração? Isso deve dar um temor. E também um desejo maior ainda de seguir aquilo que o Senhor propôs para todos nós. De seguir aquela corrida igual Paulo, para poder dizer no final, combati o bom combate, terminei a corrida. Olha, aconteceu muita coisa. Eu fiquei ferida, eu caí, eu levantei, mas eu terminei. E o zelo para o caso do Senhor foi aquilo que me empurrou, foi aquela gasolina que eu precisava para continuar, para perseverar. Porque eu amo o Senhor mais do que a minha própria vida. Quando a gente olha para a vida do Pedro, a gente vê uma perseverança na vida de Pedro. Pedro era uma pessoa super falha. Eu gosto do Pedro. Eu acho que eu me identifico com Pedro. Às vezes explodiu, aí fica com raiva, quer cortar a orelha, aí faz um monte de besteira. E mesmo assim o Senhor usou ele para iniciar a igreja. E a gente vê especificamente quando o Pedro negou Jesus 3 vezes. Gente, imagina a vergonha. Cara, não foi só assim, as pessoas lá que viram, mas o próprio Jesus. E ele já tinha falado. Mas o que o Pedro fez? Ele desistiu. Ele perdeu o seu zelo para as coisas do Senhor. Ele se arrependeu. Ele se arrependeu, se levantou e perseverou. E a revelação que Pedro recebeu de quem Jesus era foi usada para edificar a igreja. Errar, pecar, reconhecer seu pecado, se arrepender, tudo isso faz parte de uma vida zeloso para Deus. Faz parte de uma vida de perseverança no Senhor. Tantas vezes aconselhando pessoas que erraram feios mesmo, querendo sumir da vida. E eu olho, querido, a única escolha que você tem hoje é de se levantar. Não estou te dando nem a escolha para ficar deitado aí no chão, não. Bora levantar. Bora levantar e ainda bem que você tem pessoas ao seu redor para te ajudar. E eis uma coisa importante, peça ajuda, gente. A gente não vive uma vida perseverante, uma vida zeloso, sozinho. A gente precisa um do outro. A gente não vai conseguir perseverar sozinho. Então eu preciso de ajuda, eu errei feio, me ajuda. Me ajuda a levantar e continuar. Moisés é um outro exemplo que eu gosto, que Hebreus 11, 27 fala, pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou. Por quê? Porque via aquele que é invisível. Moisés tinha todas as razões e porquês de desistir. Gente, eu não sei se eu teria
conseguido com aquele povo. Gente, pensa comigo, tudo que Moisés passou para aquele povo ingrato, que no primeiro sinal de dificuldade queria desistir, criou um bezerro de ouro, começou a adorar outros deuses, enquanto que Moisés está vendo o próprio Senhor. Gente, isso seria muito fácil desistir desse povo. Mas ele perseverou por quê? Ele via aquele que é invisível. Mas eu não sou Moisés. Mas, gente, o véu foi rasgado. O véu foi rasgado. Nós temos sua presença está conosco. Gente, hoje de manhã no louvor, vocês não perceberam a presença do Senhor conosco aqui? Você não está percebendo agora a presença do Senhor conosco aqui? Ele está aqui. E assim a gente vê aquele que é invisível, como Moisés. Podemos conhecer ele de uma forma que os israelitas não podiam conhecer naquela época. Muitas vezes a gente clama, eu quero as nuvens, eu quero torre de fogo, eu quero isso, aquilo. Gente, sua presença está aqui conosco. A gente tem acesso 24/7. Se não existe algo maior para zelar na vida, é isso. Nós não estamos sozinhos. E nos momentos mais difíceis, devemos olhar para o eterno, aquilo que nós temos acesso hoje. E decidir zelar com perseverança, independente das circunstâncias. Porque Ele prometeu que Ele estaria conosco. Nós temos esse acesso, nós não estamos sozinhos. E porque Ele fez aquilo, eu consigo. Mesmo com as dificuldades de hoje. A gente olha para esse mundo. Gente, eu sentei no café da manhã hoje, ouvindo uns idosos sentados, debatendo política. E, gente, foi aquela conversa. Aí, o mundo está acabando. Não tem mais jeito. Sabe? E eu só pensei, gente, isso não é o fim. Eles não têm noção daquilo que nos espera. Então, por causa daquilo que Ele fez, eu decidi fixar meus olhos na eternidade. Aquilo que é mais real do que eu estou vivendo hoje. Por causa daquilo que Ele fez, eu posso viver uma vida zeloso para Deus em todas as estações da minha vida. No sol, na chuva, no verão, no inverno. No inverno, o Senhor está fazendo muito mais que a gente percebe. O inverno parece que está em silêncio, que esqueceu da gente, está tudo seco, está tudo feio, tudo morto. Mas aquele que é o Criador de todas as coisas, Ele não parou. Ele não esqueceu. E isso nos dá mais razão ainda para perseverar. Vocês já ouviram sobre o Martin Luther King Jr.? Conhece? Lá dos Estados Unidos, ele era um ativista para a justiça social. Uma época muito importante. Mas ele era um reverendo. Ele amava o Senhor. Aí ele fala uma frase que eu tenho guardado comigo muitos anos da minha vida. Ele falou o seguinte: se você não consegue voar, então corra. Se você não consegue correr, então anda. Se você não consegue andar, então engatinha. Qualquer coisa que você faz, continue indo para frente. Não pare. Às vezes, na nossa vida cristã, nós nos encontramos andando, que a gente não consegue correr mais. Às vezes, nós estamos até engatinhando, porque está muito difícil. Mas perseverança significa que a gente não para. A gente continua indo na direção certa. Indo no foco que é olhos fixos no Senhor. Às vezes parece que tudo desmoronou ao nosso redor. Cadê aquele zelo
O zelo é que você continue indo, mesmo quando está difícil, mesmo quando parece que não tem o que mais fazer. Mas eu não vou parar, porque eu amo aquele que me deu a vida. Eu sei porque eu estou aqui. Eu sei para que tudo isso existe. Tem um propósito, não é para nada. Então eu vou continuar indo na direção que é Jesus Cristo. Mesmo machucado, mesmo difícil, mesmo com as pressões da vida, eu vou perseverar até o fim, porque eu vou combater o bom combate. Eu vou terminar a corrida. Zelo não significa que sempre sentimos aquele fervor. E se a gente acredita nisso, a gente vai desistir facilmente. Porque tem dias e tem dias, não tem? Tem manhãs que você acorda, eu amo Jesus! Eu vou falar para todo mundo, né? E tem dias que, cara, só abrir os olhos é difícil. Não sei o que eu vou poder fazer para o Senhor hoje. Não sei como vai ser. Está muito incerto as coisas. Mas eu sei quem que direciona a minha vida. Eu sei quem que me criou. Eu sei quem que me sustenta. Então eu não vou desistir. Zelo também não significa que está sempre bem. E se tem um irmão que está sempre bem, desconfia desse irmão. Porque ninguém está sempre bem. Isso não significa que você perdeu o seu zelo. Significa que você precisa dos seus irmãos, do Espírito Santo. E as estações passam. Zelo não significa que dias maus não vão se aproximar de nós. Porque vão se aproximar. Mas significa que eu não desisto. Zelo significa que perseveramos. Olhando na direção da eternidade, olhos fixos, obediente à sua palavra, seu direcionamento, independente do que o mundo está falando. Porque tem muitas bocas falando. E se nós damos ouvidos para tudo que a gente ouça, a gente vai, além de não seguir o direcionamento do Senhor, a gente vai ficar muito confuso. Como eu falei, o mundo está desse jeito hoje. A gente perca o zelo muito rápido com esse aqui, se a gente não tem cuidado. Porque tem muitas vozes falando. Eu converso com muitas mulheres que ficam totalmente confusas sobre vários aspectos da sua vida. Porque fulano disse isso, ciclano disse isso, esse teólogo fala isso, esse pastor fala isso, aquilo. Eu não sei o que mais eu acredito. Eu tenho que ser esse tipo de pessoa. Tem que ser esse tipo de mãe, esse tipo de homem, esse tipo de mulher. Confuso. Aqui é uma confusão. A gente tem que ter muito cuidado, porque não é isso que nos direciona. O Senhor pode usar maravilhosamente as redes sociais, a internet para a sua glória, mas também o inimigo aproveita. Então, essa aqui tem que ser a linha que nos guia. Essa aqui. Zelo significa que amamos aquilo que o Senhor ama. E isso é expresso através da nossa perseverança na vida cristã. Nossa perseverança com a casa do Senhor. Nossa perseverança de amar e desejar a presença de Deus mais que qualquer outra coisa. Senhor, se o Senhor não for, eu não vou. Alguns de nós precisamos se levantar igual Moisés e dizer assim, se o Senhor não for, eu não vou. Eu não faço. O zelo do Senhor é mais importante do que meu querer, o meu pensamento. Mas o que são os pensamentos do Senhor? E eu falo muitas vezes para as pessoas que vêm e querem aconselhamento sobre coisas, eu pergunto, você já leu sua Bíblia? Você já falou com Jesus? Quero encorajar você. Se você realmente quer ver um zelo para o Senhor, antes de qualquer coisa, faça isso. Esclarecem muita coisa. E aquilo que não está esclarecido, então vá com o irmão, com o líder, uma pessoa que pode te dar um direcionamento saudável, bíblico. Alguém que você confia de fato. Não alguém que vai te fazer mais confuso. Nós precisamos zelar
para aquilo que é primário, aquilo que é o mais importante. Esse zelo é necessário ter uma perseverança de não parar para qualquer coisa, mas de insistir. Insistir. Eu vejo esses homens e mulheres de Deus que chegaram aos 90, 100 anos, servindo o Senhor, aquele tempo todo. Passa anos e anos, décadas e décadas, e continuam na mesma linha, mesmo lugar, indo na mesma direção. Combati o bom combate. Terminei a carreira, a corrida. Eu sei o que me espera. Isso é zelo para o Senhor. Eu quero ser encontrado nele. Filipenses. Tudo é esterco de comparar com a grandeza, a majestade, a glória que é o Senhor. E nessa vida de zelo para o Senhor, nós precisamos perseverar e ver que tudo o resto é esterco. Só tem uma coisa, uma só coisa. Davi entendeu isso. Uma só coisa. Quero viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Quero zelar para a sua presença. A gente poderia falar também sobre a vida de Davi. Que vida. Tantas besteiras que ele fez. Mas ele caía, se arrependia, se levantava e continuava. Porque ele zelava para a presença do Senhor. Aquela uma coisa. Eu não sei onde você se encontra hoje. Seu coração, sua mente. Se a ideia de perseverar mesmo tem sido algo importante para você. Não sei se as coisas deste mundo têm tomado conta de tal forma que você se percebe cedendo para pensamentos e ideias deste mundo. Ou até pensamentos de que eu não sei se eu vou conseguir. Não sei se eu quero. Vamos ser muito honesto. Mas se a gente fala sobre zelo para o Senhor, nós precisamos analisar esses pensamentos, esses comportamentos, nossa vontade, nossa crença, nossa ética cristã, diante de um mundo muito difícil e confuso. E decidir, eu quero viver com meus olhos fixos. Fixos no Senhor, independente. Fixos independente da estação. Fixos mesmo quando eu não consigo levantar da cama. Fixos mesmo quando eu errei, falhei, caí. Fixos, decididos em me levantar e continuar. De não permitir que a vergonha tomasse conta. De não permitir que a raiva tomasse conta. Mas eu vou amar o Senhor sobre todas as coisas. Isso significa também vou amar meu irmão, que é muito difícil de amar. E eu vou perseverar nisso. Porque eu sei que me aguarda um grande dia. E que dia isso vai ser? Um dia a gente vai ser a plenitude, ver a plenitude, viver a plenitude de todas as coisas com o nosso Criador. Amém? Vamos ficar em pé. Obrigada, Espírito Santo.
Espírito Santo, move em nosso meio nesta manhã. Desafia nossos corações. Queremos zelar para a sua presença em nossas vidas. Não apenas num culto de domingo, num congresso, uma sala de oração, um evento. Queremos zelar para a sua presença em nossas vidas todos os dias. Queremos estar encontrados em Ti, Senhor. É como que eu vejo, como se fosse uma cachoeira pingando. No Amazonas, na época da seca, essas cachoeiras muitas vezes percam seu volume de água e fica só um pouquinho saindo. Mas ainda sai água. E nas épocas de grandes chuvas, vem um derramar de água nessas cachoeiras tão grandes que até parece perigoso de entrar e ficar perto. Porque a força é muito grande. Assim é o zelo para a casa do Senhor em nossas vidas. Às vezes parece que está apenas pingando. A gente pensa, cadê aquele sentimento, aquele desejo, aquele fervor? Mas, Senhor, eu não desisto. Eu não desisto. Eu vou continuar zelando, mesmo quando está apenas pingando. Porque eu sei que a estação da chuva está chegando. Eu sei que aquele sequidão vai ser cheio de águas vivas. Ao ponto que o zelo parece que está perigoso. E perigoso é. Porque isso vai levar a gente a viver uma vida completamente entregue ao Senhor. Independente das circunstâncias. Isso vai nos levar a chegar a 90, 100 anos dizendo: sim, Senhor. Sim. O Senhor nos faz um povo assim. Um povo que disse sim para o Senhor, independente da estação. Que persevera, mesmo com perna quebrada. Que persevera, mesmo com vergonha. Mesmo insatisfeito com certas coisas em nossas vidas. Senhor, aumenta a vontade em nossas vidas e nossos corações. A vontade para servir o Senhor. A vontade para fazer sua obra. A vontade para a sua presença. E sabe que às vezes, quando a gente não sente a presença do Senhor, é porque Ele está tão perto de nós. Senhor, eu te peço que nesta manhã, se tiver pecado que tem nos assolado, que nos tem nos condenado, Senhor, que o Senhor comece a trabalhar nossas vidas, revelando, mostrando e colocando um desejo, Senhor, para ser liberto daquele pecado, para seguir com aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Que o desejo para a sua presença seja mais forte, mais desejável. Senhor, também afirma nossa crença, aquilo que nós cremos sobre o Senhor. E se a gente tem dúvidas sobre isso, Senhor, que o desejo, fome para entender e saber mais, começa a crescer em nossos corações. E que tudo isso afeta a nossa ética cristã, que nós somos. Molda nosso caráter, Jesus. Molda nosso caráter para perceber mais, para ser mais e mais como o Senhor. Que os outros percebem as características de Jesus em nós.
Que nós podemos carregar a sua presença ao ponto que as pessoas percebem algo diferente, sentem algo diferente quando estão perto de nós. Que seu zelo nos consome nessa manhã para uma vida de perseverança diante do Senhor. Então, Senhor, começa a chover sobre nós. Queremos sua presença. Queremos uma vida direcionada a Ti. Faça isso, Pai, no nome de Jesus. Enquanto que os músicos tocam, permita que o Senhor fale com seu coração. Convence seu coração. Mostra áreas onde que você não tem conseguido perseverar. Que Ele muda certos desejos que não foram colocados pelo Senhor na sua vida. Certas crenças e ideias que não foi Jesus, mas foi a vida civil, os negócios da vida civil. Não faça isso, Jesus. Faça isso. Nós pedimos, Pai, no nome de Jesus. Tenho fome, tenho sede de Ti.